E a gente verifica lá, pô, criou esse campo não vai ser mantido em algum lugar? Então, será que a inclusão, a alteração, o detalhamento, isso tudo não foi impactado? E isso simplesmente se perde. As pessoas não têm esse cuidado em evidenciar o que está sendo feito. Eu sou muito próximo ao meu desenvolvedor. E eu viro e falo assim, já que você está mexendo aqui, aproveita e faz isso aqui também. Você fabricante de software, deveria ter condição de validar, contestar, né, avaliar, porque o impacto você vai sofrer disso, né? Sejam todos bem-vindos. Muito obrigada pela sua presença neste webinar. Antes de iniciar, gostaria de apresentar quem é a Fato. Nós somos uma empresa de soluções para a gestão de software, onde nós trabalhamos prioritariamente na dimensão dos resultados e no espaço entre os clientes e os desenvolvedores. Várias pessoas nos perguntam qual é a nossa atuação. De maneira bem resumida, ajudamos sua empresa a obter respostas objetivas para estas 3 perguntas. Se você tiver qualquer uma dessas perguntas no seu cotidiano, a Fato está pronta para te ajudar. Você está confortável pelo que paga por software? Com a Fato, saiba contestar as estimativas e propostas de fábrica de software e consultorias de maneira assertiva. Novas releases demoram demais, muitos defeitos e as despesas só sobem? Receba software mais cedo e que funcione melhor. Tem dificuldade em explicar o gasto em contratos de software ou com a sua equipe para a sua diretoria ou cliente? Saiba justificar o orçamento com desenvolvimento de soluções de software. Sobre as operações de fábrica de métricas, são 24 profissionais, dos quais 16 são certificados em CFPP, CFPS e SNAP. Temos 42 clientes ativos nos últimos 6 meses, 48 contratos ativos, 30% de não conformidade auditado e 446.100 pontos de função medidos nos últimos 3 anos. Esses são alguns dos nossos clientes atuais e a Fato adota o distanciamento social como parte da luta contra a pandemia, mas procuramos nos manter juntos ainda assim. Essas, por exemplo, são algumas fotos de uma das nossas unidades quando estávamos reunidos antes da pandemia. Para alcançar estes resultados, nós especializamos em requisitos, medição e estimativas de software, gestão de fornecedores, certificação e qualidade de software, Analytics and Machine Learning e benchmarking de software. Na palestra de hoje, a gente vai abordar um tema relacionado à medição e estimativa de software. Temos uma solução completa conforme seu orçamento, desde o outsourcing, onde conte com uma estrutura de mais de 20 anos para obter o desempenho máximo em contratos com fábrica de software, consultoria, trabalhamos com você para melhor entender o seu problema de gestão de software e desenvolver a melhor solução, e treinamento. Aprenda com profissionais que vivem o cotidiano dos seus desafios e compartilhem como lidam com eles. Agora passo a palavra para Carlos Vasques, que iniciará com o nosso tema. Bom dia para todos vocês. Carlos, com você. Olá, pessoal, boa tarde. Obrigado aqui pela presença de vocês. Hoje a gente está aqui com o Leonardo, o Léo. O Léo, ele é uma pessoa muito importante para mim, porque ele tem assim uma vivência muito grande no atendimento para empresas do setor privado, né? Onde a gente tem uma oportunidade de não só atuar na medição, mas também prover uma orientação, né, um peer review dos requisitos. E nesse processo, eu conversando com ele, a gente trocando uma ideia, ele comenta o quanto que se perde de recursos com problemas relacionados à medição, né? A gente vê assim muitas reclamações
em termos de, não, trabalhar com ponto de função é um negócio muito difícil, trabalhar com ponto de função, inicialmente eu achava que eu ia ganhar muito dinheiro com isso, e depois eu vi que não dá nem para pagar as contas, né? Porque muitas vezes o cara entra num contrato achando que todo e qualquer CRUD que ele fosse fazer, ele ia receber lá 30 pontos de função, né? E ele sabe que não é e não deve ser dessa forma, porque ponto de função não está medindo tela, ponto de função está medindo o requisito funcional do usuário, né? Então, a gente teve a ideia de montar esse, não vou dizer entrevista, esse bate-papo, com o objetivo de compartilhar essa vivência, né, com vocês. Ao longo aí do tempo, a gente tem mudado o direcionamento desses nossos eventos. Apesar da gente ter um menor número de participantes, eu percebo que são pessoas que estão mais atuando num nível profissional, né? A gente via um volume muito grande de pessoas assim, em faculdade, uma coisa mais acadêmica. E o nosso direcionamento agora é buscar, não querendo menosprezar a questão acadêmica, né? Mas buscando assuntos que sejam relevantes para o gestor, assuntos que sejam importantes para aquela pessoa que está ali no seu cotidiano, precisando usar métricas como parte do seu esforço aí para a gestão de software, né? Então, antes de passar a palavra aqui para o Léo, né, ele se apresentar, falar um pouco sobre a vivência dele, né, eu já vou colocar o primeiro tema aí na mesa, de tal forma que ele já possa direto dar sequência nele, né? A gente, quando montou esse material, identificou alguns temas. O primeiro tema são os insumos da medição, né? Qual que é a relação dos insumos com o desperdício. E queria pedir para ele também explicar um pouco melhor a que a gente está se referindo com desperdício nesse papo que a gente vai ter, né? Porque desperdício tem diversas naturezas, né? Tem desperdícios que estão na mão dos clientes, que tá além do poder de influência aí de uma fábrica de software ou mesmo da área de TI, né? Então, eu vou passar a palavra para o Léo, para ele se apresentar e falar um pouquinho o que a gente quer dizer com desperdício para os objetivos desse evento que a gente está conduzindo. Léo, pega a palavra aí. Boa tarde, Cadu, boa tarde, Estrela, boa tarde a todo mundo que está assistindo a gente. Eu sou Leonardo, né, como o Cadu já falou, eu trabalho na Fato desde 2012, eu milito nessa área de métrica há um pouco mais do que isso, eu já milito há uns 15 anos nessa área de métrica, eu trabalho com engenharia de requisitos há muito mais do que isso, eu trabalho na área de informática há quase 30 anos. Então, ao longo dessa minha vivência da métrica, principalmente, a gente percebe que cada vez mais se desperdiça mais tempo escrevendo o que não é necessário, né? A gente percebe que as pessoas, elas enxergam, Cadu, a documentação como com lupa dentro do código e não de uma maneira funcional. Falta, na verdade, um pouco de granularidade nessa documentação. As pessoas não conseguem enxergar o que o ponto de função mede, ou uma métrica mede, né? Lógico que a gente está falando de ponto de função porque é mais o core da nossa empresa, apesar da gente trabalhar com outras métricas e até criar novas métricas também. Mas eu percebo muito tempo sendo gasto no desenvolvimento do documento, que academicamente esses documentos são ótimos, mas eles não cumprem o objetivo deles. Eles não cumprem ao setor de métrica, no caso, a identificar o que realmente aconteceu. Eu acho que isso também se dá um pouco por conta das especializações que vieram junto da metodologia ágil. Então, hoje você tem pessoas que são muito focadas no código, elas são muito focadas naquele ponto, naquele detalhe, elas enxergam o projeto com lupa e não têm a visão do todo, não conseguem enxergar o impacto que isso causa
dentro do sistema como um todo, né? Então, aí, nesse caso, Cadu, estão pedindo para você mutar o seu telefone, seu teclado. Nesse caso, Cadu, você tem um desperdício de tempo, no caso, para desenvolver a documentação, você tem um desperdício no sentido de identificar o seu processo, e isso torna o seu processo de métrica mais moroso, porque você tem que revisitar aquele processo, você tem que conversar com o desenvolvedor, você tem que conversar. Então você acaba gastando muito tempo dentro de uma coisa que é simples, desde que aplicada de maneira correta. Basicamente. Então, um primeiro ponto aí que você coloca como desperdício é o desperdício de tempo, né? Para você fazer uma engenharia reversa do que já deveria ter em termos de registros, né? Porque quando a gente fala assim de documentação, a ideia da documentação é você poder estabelecer essa comunicação, né? Então, pelo que eu entendi, é o seguinte: se investe muito tempo para fazer uma documentação que acaba não tendo um propósito, né? Não cumpre o papel que ela deveria cumprir para o seu uso pretendido, né? Uhum. Eu gostaria de complementar a sua fala, porque na sua fala você colocou assim a ênfase no aspecto dos impactos disso na medição, né? Eu gostaria de complementar a sua fala, porque eu vejo impactos de ordem maior até, porque, pelo que você me fala, eu entendo o seguinte, que o sujeito coloca lá uma especificação que mexer na subrotina tal, ou então mexer no cálculo de alguma coisa, coloca uma regra de negócio, alguma coisa dessa forma. E aí, quando você vai para a parte de qualidade, para a parte dos testes, do aceite, né? Do aceite, pelo menos, você não tem uma visão funcional do impacto daquela mudança, né? Exato. E aí o que acontece? O próprio usuário que é responsável pelo aceite, ele muitas vezes entende lá do negócio dele, mas ele não tem assim, de maneira nítida, como que aquilo está se mapeando lá para os produtos de software que ele está utilizando, né? Então, aquela regra do negócio que ele está mudando, ela se espalha por uma série de pontos do sistema, né? E, pelo menos na nossa cultura brasileira, a gente percebe que os clientes entendem que isso é uma responsabilidade nossa, né, do TI. Ele fala, mudou essa regra, e quem tem que fazer esse mapeamento desse mudou essa regra para o produto de software, somos nós, né? No desenvolvimento ágil, você seria a figura do Product Owner, né? Que deveria fazer isso. Mas pelo que a gente observa, muitas vezes esse papel do Product Owner, que deveria ser ele é subdividido. Eu vejo muitos contratos, tem a figura do Product Owner do cliente e o Product Owner da fábrica de software. Então, são dois Product Owners, aí de cara a gente já vê uma situação que é incompatível com o que você tem lá no guia do Scrum, por exemplo. Tem uma situação, né? Pior ainda, Cadu, do que essa. Tem situações onde você só tem o Product Owner do lado do cliente, você não tem do lado da fábrica de software. Então a informação se perde muito mais. Além desse cenário, desculpa interromper o seu raciocínio, tá? É porque a gente tem essa situação também. Então, o domínio do negócio está todo no cliente, sabe? E você, do lado de cá, enquanto fábrica de software, você não tá vendo o que está acontecendo, você não está conseguindo verificar exatamente a dimensão do que você está fazendo. Desculpa, prossigo. Eu não vejo isso intrinsecamente como sendo um problema, né? Eu vejo que ter é melhor até do que ter dois, seja lá onde ele esteja. E se tem que escolher um lugar para ele estar, é melhor estar no cliente, porque é o cliente que conhece realmente do negócio. Agora, do ponto de vista da gestão de software na fábrica de software, isso implica num risco para ela, né? Num risco. Porque se, ainda que não seja um papel dela, ela não se preocupar em ter essa visão funcional, ela está sendo remunerada
ou pelo menos o seu desempenho está sendo avaliado numa perspectiva funcional. Então, se ela não tiver uma preocupação, né, ainda que a responsabilidade seja do outro lado, ela tenha uma preocupação, não como um product owner, mas para validar, contestar, complementar, criticar, né, alguém que está vindo, alguém que conheça, eu não diria simplesmente do negócio, na verdade, mas, na minha visão, da interseção entre o produto de software e aquele negócio, né? Então, desculpa, prossiga. Da interseção entre o produto de software e aquele negócio, ou seja, do fluxo operacional, né? Do fluxo operacional. A gente viu nos últimos 10 anos aí uma ascensão da figura do analista de negócio, né? Dos últimos 20 anos, na verdade, da figura do analista de negócio. Assim, onde eu me posiciono, né? Onde eu, como analista de negócio, me posiciono no mundo do desenvolvimento ágil, né? Eu sou PO, eu sou, sabe? Fenômeno muito parecido com a figura do gerente de projeto, né? Também surgiu essa crise de identidade aí, né? E eu vejo que nesse século que a gente está agora, a gente não deve ter assim, uma visão funcional, né? A gente tem, na verdade, visão funcional do trabalho, né? A gente tem, na verdade, a figura do Product Owner inclui aspectos de gerência de projeto, inclui aspectos de análise de negócio, né? Então, eu vejo que a gente vive um momento assim meio que de transição no momento, né? Um exemplo, desculpa te interromper mais uma vez, um exemplo que eu dou nessa questão da granularidade das pessoas não conhecerem os impactos é a questão de desenvolvimento. Explica um pouquinho melhor o que você quer dizer com granularidade, Léo. Eu entendo o que você quer dizer, mas eu acho que é importante... Não, claro. Não, perfeito. Preferencialmente dando exemplos. Então, vamos lá. O que é a granularidade do requisito, né? Você tem 3 níveis de granularidade clássicos, que é o requisito agregador, que é um requisito que, dentro desse requisito, você divide ele em vários requisitos de atividade de usuário, requisito no nível de usuário. Então, o requisito do nível de usuário, que é o nosso requisito, é o requisito da métrica, é o requisito que é uma pessoa, uma atividade, início, meio e fim. E ele pode ser derivado em outros requisitos de usuário, isso não tem problema nenhum. Então, a gente tem o agregador, que são vários requisitos dentro de um só, que eles requerem que sejam melhor analisados para que sejam decompostos em requisitos no nível de usuário, certo? Que é a atividade. E esses requisitos de usuário, eles possuem embaixo deles são os requisitos no nível de regra de negócio, subpasso, subfunção. As regras de negócio dizem o comportamento do sistema, não necessariamente a regra de negócio, no caso do requisito, ela tem que estar dentro do software, ela pode ser alguma coisa legal, ou um memorando que tem que ser cumprido, um processo, mas isso não é o caso. E subpassos e subfunções são particularidades que atendem a vários requisitos de negócio. Então, vamos supor, eu, como cliente, quero fechar o meu balancete mensal. Então, fechar o balancete mensal requer um monte de situações, várias atividades, vários requisitos de negócio, como contabilizar movimento, gerar contabilidade, imprimir relatório contábil. Eu tenho várias situações, várias pequenas atividades dentro de uma coisa genérica. Se você tem um requisito no nível agregador, você não passou por toda a sua parte de licitação ainda na sua engenharia de requisitos, né? Você tem que decompor isso. E quando você vai falar... Pois não, Cadu? Um ponto assim, que eu acho que é importante a gente colocar em perspectiva no contexto dessa sua fala, né? De forma resumida, você está comentando que os requisitos eles são fruto de um fluxo de refinamento contínuo, né? Correto. Refinamento e agrossamento, né?
Porque muitas vezes chega assim, adequa uma regra e você precisa engrossar aquilo ali para identificar um nível mais alto Onde onde aquilo vai aquela impactar. regra ali está sendo impactada, né? Acho importante só colocar em perspectiva a questão do tempo disso. Porque hoje em dia, no desenvolvimento ágil, a gente não precisa aguardar que esse refinamento esteja todo completo, né? Eu posso... Agora, isso que eu queria saber um pouco de você. O tempero certo, né? O molho certo. Porque, por um lado, eu não posso aguardar ter, assim, de maneira... vamos pensar em termos de planejamento, né? Eu ter todos os requisitos mapeados, todos os requisitos já estruturados, né? Eu não posso ter isso, aguardar. Por outro lado, se eu sair numa lógica assim, crazy horse, eu vou ter um desperdício até muito maior do que o desperdício que a gente está comentando de medição. Vai ser um desperdício de todo o fluxo de desenvolvimento, né? Eu vou ter um volume de retrabalho que é incompatível com essa coisa. Então, minha pergunta qual é o tempero disso, né? E como que a medição, além de ser um instrumento para você fazer a remuneração, para você fazer a avaliação do desempenho, ajuda você a ter esse molho? Então, Cadu, a gente tem dois momentos, na verdade, dentro dos contratos que a gente percebe, né? O contrato de desenvolvimento de software, onde a pessoa é contratada ali para começar o desenvolvimento de um software. Então, você tem que ter um mínimo de documentação necessário, um mínimo de requisitos elicitados, para poder até montar o seu planejamento, montar o seu roadmap, fazer as suas sprints, planejar suas entregas. Então, isso no nível de desenvolvimento, e aí você consegue, dentro desse contexto, fazer toda uma rastreabilidade do que impacta o que. Eu acho que essa rastreabilidade que é uma coisa vital. Para você, esse mínimo, ele é uma coisa assim, vamos colocar assim, intrínseca, né? Eu queria pedir para você tentar assim, tangibilizar, né? O que é esse mínimo e como a medição te ajuda nisso. Como você eu quero montar um CRUD, isso é um mínimo, pelo menos. Eu quero fazer um relatório, eu tenho que ter alguma coisa que embase esse relatório, né? Eu não posso simplesmente me entregue um relatório qualquer. Eu tenho que dizer o que eu quero, pelo menos isso tem que estar levantado, né? E o outro lado do processo é a questão do legado do software. Esse caso é um caso um pouco mais complicado, porque geralmente os legados eles já chegam, entre aspas, meio que bagunçados na mão das fábricas de software. A documentação já se perdeu, ou a documentação não foi atualizada. Então você tem uma questão e aí sim, quando você brincou no engrossamento do requisito, é a questão, por exemplo, eu fiz um endpoint. Pô, você fez um endpoint, ok, mas esse endpoint vai ser utilizado aonde? Por quem? As pessoas não conseguem ter essa visibilidade, entendeu, Cadu? Elas não conseguem ver o ponto de impacto, o que é aquilo, quem vai consumir aquilo ali. As pessoas olham, como eu disse antes, né? As pessoas estão olhando hoje para dentro do sistema com uma lupa de if e não com uma lupa fazendo um zoom out do negócio. Então a gente não consegue, a gente tem que fazer todo um trabalho. Eu chego a ter reuniões com pessoas especialistas em back-end e front-end para poder saber o que cada um fez para poder aferir aonde aquilo ali impactou. Então, nem as próprias pessoas, os próprios desenvolvedores, eles conseguem dizer isso para a gente. Não tem ninguém dentro das fábricas de software hoje, da classe A, grosso modo, claro, né, que consiga indicar para a gente, efetivamente, o que aconteceu. Chega um requisito, eu preciso, sei lá, gerar um código de validação aqui qualquer. Ok. Quem vai utilizar esse código de validação? É algum relatório? É um código de validação para verificar se a impressão desse documento é uma impressão correta? As pessoas não conseguem dizer isso. Elas só sabem, não, me pediram para fazer um código de validação. E aí que vai essa questão, sabe? Daquela... não se tem a visão do todo. E não se tendo a visão do todo, a gente
a gente e somos nós, fábrica de software, o lado que está sendo remunerado, no caso, para poder fazer o desenvolvimento, todo mundo acaba perdendo com isso. Todo mundo perde com isso, porque, mais uma vez, pela falta do conhecimento de negócio, pela falta do conhecimento do impacto, por conta desse tempo que se gasta desenvolvendo um artefato que não tem aplicabilidade para o que ele se propõe. Isso tudo gera custo. Entendi. Então, acho que entendi. Então, esse mínimo, né, ele se refere a você ter requisitos no nível de transação, né? Então, você tem os requisitos no nível já de transação. De atividade, né? Atividade, transação, atividade. Sim. E, por outro lado, esse mínimo tem relação também com esse engrossamento, né? Porque muitas vezes você tem algo que é mais fino aí que isso, você tem lá, mexer numa regra, fazer como você citou, né? Não sei muito bem o que é isso não, mas fazer lá um endpoint. Mas como se fosse uma API, Cadu, para facilitar. Para facilitar é como se fosse uma API. Como se fosse um web service, né? Isso. E aí você não tem essa visão funcional. Então, na hora que o sujeito vai medir um negócio desse, ele vai ter lá, estou mexendo no web service, isso aqui vai ser uma consulta externa, vai ser uma entrada externa. E, na verdade, numa visão funcional, isso aí tem um impacto muito maior, né? Numa visão funcional. E porque você não tem isso documentado, você deixa de receber, né? Por isso. Eu percebo que, apesar de você deixar de receber, você não deixa de ser responsável por aquilo, né? Porque exatamente. A garantia é tua. Você que está dando a garantia daquilo ali. Se der um problema lá no item que não se fez esse scoping aí, né? Você continua sendo responsável por aquilo, né? Então, é um ponto grande aí de divergência. Então, a gente está... Exatamente, o faturamento ele não existiu. Mas apesar do faturamento não ter existido, você é responsável pela qualidade daquilo, né? E muitas vezes, se você não tiver uma visão funcional, você não consegue efetivamente avaliar a qualidade daquilo. Ou seja, você tem a figura dos testes de unidade, mas teste de unidade não substitui teste funcional, né? Um exemplo idiota, Cadu. Mudou a regra de cálculo do CPF. Aí você mudou lá, mexeu na API que vai na Receita Federal para validar o CPF, vamos colocar. Aí você tem incluir funcionário, alterar funcionário, incluir fornecedor, alterar fornecedor, incluir cliente, um monte de gente valida CPF. E a pessoa olha o quê? Não, estou mexendo na API que vai na Receita Federal buscar o CPF. Pô, é muito mais do que isso. E aí você mexe nessa API, deu problema na API, você é responsável e tem que dar garantia em todos os lugares que consomem essa API. Percebe? É muito louco isso, e as pessoas não conseguem enxergar isso como um todo. Não, perfeito, é um exemplo esdrúxulo, tá? Só para constar. É aquela coisa, né? Há alguns anos atrás, eu estava tendo uma reunião com o executivo que era responsável pela área internacional de uma fábrica de software. E estava me comentando que o nosso diferencial em relação à Índia, né, é que na Índia você tinha fábrica de código, né? Você tinha um sujeito lá que você entregava o requisito dessa fábrica de código era o projeto, né? Então, na fábrica de código. E que no Brasil o nosso grande diferencial nos contratos de outsourcing era que nós não éramos fábricas de código, né? Nós éramos fábricas de software. E eu percebo hoje que a gente caminha assim num caminho de regressão nesse sentido, porque quando eu converso com os executivos dessas fábricas de software hoje, né, eles não chegou para o desenvolvimento, né? Aí quando eu falo, como assim chegou para o desenvolvimento? Aí existe uma equação entre desenvolvimento e codificação, né? E quando você trabalha com uma medição funcional, você está tendo uma medição que não se limita a considerar a questão da codificação, né? Então, no mínimo, é um risco enorme, porque você está tendo um trabalho que é relativo à codificação, que depende de um trabalho anterior, que é um trabalho de requisitos,
que, no mínimo, se você fabricante de software, deveria ter condição de validar, contestar, né, avaliar, porque o impacto você vai sofrer disso, né? Então, no mínimo, trazer para a superfície essa situação para você poder evitar aí esse desperdício que a gente está comentando, né? Fantástico, E Léo. avaliar o cenário como um todo, né? Exatamente, exatamente. Fantástico, Léo. Eu vejo que o nosso serviço, de certa forma, ele acaba trazendo à tona essa situação, né? Quando a gente faz a parcela de peer review, de verificação, a gente acaba trazendo à tona isso. Um outro tópico que a gente colocou aqui na pauta, a gente está discutindo de insumos para medição, né? Por enquanto. Uhum. Então, eu estou querendo virar essa página. O outro item que a gente colocou aqui na pauta era sobre os produtos da medição, né? Então, qual que é o papel dos produtos da medição nesse desperdício, nessa perda de receita, né? Até agora a gente estava focando em requisitos, né? Estava focando nos insumos para medição. Agora, especificamente no que se refere à medição, né? E os produtos dela. O que você observa aí que acaba promovendo esse desperdício? Cadu, mais uma vez a gente tem duas visões da coisa, né? O que eu entendo, o maior desperdício se dá porque as pessoas têm uma visão reativa da coisa e não uma visão proativa. Eu não me preparo para poder fazer a coisa, mapear as coisas certas para ter a remuneração justa. Geralmente, eu levanto a bandeira quando eu vejo que o meu contrato está indo para o brejo. Aí eu falo, cara, eu estou no momento de... E agora? Colapso. Né? Exato. E aí, quando a gente a gente revisita essa documentação, a gente entrevista as pessoas envolvidas e tal, a gente verifica que muita coisa deixou de ser mapeada, muita coisa deixou de ser apontada, muita coisa deixou de ser escrita como evidência, gerando perda. O maior vilão daquela... Isso aí é uma análise pessoal minha, eu não tenho nenhum dado estatístico, nada disso. É só uma percepção minha dentro da minha área, do meu trabalho, que eu faço. A quantidade de alterações em modelo de dados que não são mapeadas pelos nossos clientes é absurda. A gente percebe isso porque, poxa, a gente já tem uma experiência dentro do assunto, tanto de requisito quanto de contagem, que a gente verifica lá, criou um campo, criou esse campo não vai ser mantido em algum lugar? Então, será que a inclusão, a alteração, o detalhamento, isso tudo não foi impactado? E isso simplesmente se perde. As pessoas não têm esse cuidado em evidenciar o que está sendo feito. E outra percepção que eu tenho, isso aí eu falo numa visão anterior minha até, enquanto eu analista, enquanto eu desenvolvedor no início da minha carreira, é a questão do Jaqui. Eu sou muito próximo ao meu desenvolvedor. E eu viro e falo assim, já que você está mexendo aqui, aproveita e faz isso aqui também. E isso se perde dentro do tempo. Virou um favor, virou algo que não está mapeado em lugar nenhum, é um fio de bigode, entende? Que simplesmente não vai ser remunerado, horas foram perdidas, e é nesse momento, é nessa hora, que os seus recursos vão para o ralo. Você está trabalhando, entre aspas, de graça dentro do contexto, sabe? Por quê? Porque eu tenho um carinho grande pelo meu fornecedor, coisa desse tipo. Não, Léo, ótimo. Foi excelente você ter falado isso, excelente. Quando você faz um preço em ponto de função, você está trabalhando com um preço médio, né? É como self-service. Você tem lá o arroz é baratinho, e você tem aí a picanha, né? Picanha está super cara agora, né? Então, o que acontece? Quando você dá um preço em ponto de função, é um preço médio, né? Então, tem determinados desenvolvimentos cuja produtividade intrínseca é baixa. Como assim produtividade intrínseca? Você tem uma complexidade lógica, você tem algum elemento, né, que envolve esforço, porém não é medido pela análise de ponto de função. Você tem direto. Então,
você tem uma produtividade que não é assim, uniforme. É loucura, né? Você pegar e querer avaliar indivíduos em cima de ponto de função, porque ponto de função funciona numa visão estatística, né? Uma métrica para contratos corporativos, é uma métrica para avaliar desempenho de equipes, não de pessoas, né? Então, o que acontece? Você tem lá um relacionamento com o cliente, né? Você até o próprio desenvolvedor, às vezes, ainda mais quando é um contrato de desenvolvimento ágil, onde o cliente está contratando squads, né? Não está contratando o projeto, está contratando squads. Aí o cara fala, não, acrescenta um campinho aqui, né? Aí o sujeito vai lá, acrescenta aquele campinho. Isso é fácil, isso é simples. Como um caso assim que eu tive, né? O usuário falando, é só acrescentar um hífen, né? O cara ouviu, isso aqui é só colocar um if, né? Aí o cara entendeu, é só colocar um hífen. Então, esses hífens que são fáceis, que são em termos de pontos de função, né? Dá muito ponto de função e pouco dinheiro, dá pouca hora, eles é que estão pagando por aqueles elementos que têm uma baixa produtividade, né? E aí, se você começa no cotidiano a não ter um registro desses hífens, você só vai ficar com a alcatra no final, com a picanha lá no final, né? Você vai ter o custo da picanha para você oferecer o self-service de arroz e feijão, né? Então, eu acho que esse ponto aí merece até um destaque no desperdício. Você desperdiça não aqueles trocadinhos do arroz, é fácil. Você está desperdiçando, na verdade, muito mais do que aquilo, porque você é remunerado pelo preço médio, você tem desempenho avaliado pelo preço médio, né? E não por aquele arroz, né? Foi bom você ter falado disso aí. Eu coloquei aqui, o fácil que entra num jaqui compromete uma produtividade média, né? Exato, existe, eu até entendo isso, Cadu, principalmente em contrato de alocação, que é medido por uma questão de uma produtividade mensal. Então, você tem lá um cara que está ocioso, vamos colocar assim. Então, esse cara já não está contribuindo para a sua produtividade no final do mês. Ele está ali de bobeira, aí chega o chefe dele da empresa contratante, né? E fala, pô, cara, faz um favor para mim, tem esse relatóriozinho aqui, tem como você botar esse campinho aqui e tal, não sei o quê, só, cara, é mudar um select e colocar um campo, não tem validação, não tem nada. Esse cara que está lá alocado, eu não estou generalizando também, por favor, eu estou usando como exemplo, um exemplo que eu me coloco nessa, porque eu trabalhei muito tempo na Vale, onde a minha lealdade era a Vale, e não a minha lealdade era a Vale, a minha lealdade era a minha cadeira na Vale, e não as empresas que me pagavam meu salário, né? Então eu fazia aquilo ali e tá tudo certo. Eu agradei ao cara aqui. Só que, e aí? Eu tenho lá um alfa alterado, vamos botar 7 pontos de função. Um relatório foi alterado, mais 7 pontos de função. Então eu já tenho 14 pontos de função, que foram 2 horas que eu gastei, que não entraram em lugar nenhum na matemática da produtividade. Tem isso também, sabe, Cadu? A pessoa simplesmente... O comprometimento também, e mais uma vez, não estou generalizando, por favor, entendo. Teoria do cancelamento, hoje em dia, a gente tem que deixar isso bem claro. Eu vou deixar de seguir você no Instagram, Léo. Não vou mais seguir você no Instagram. Então, o compromisso da pessoa, a lealdade da pessoa está no cliente, não está em quem efetivamente paga o salário dela. Isso acontece muito, tá, Cadu? Com mais frequência do que você pode imaginar. Não, acredito. Você acabou pulando assim já para o próximo item da nossa pauta, que era essa coisa dos problemas de contratos de alocação, né? Um ponto que eu acho que é importante a gente colocar são os problemas intrínsecos à medição. Então, por exemplo, você entra num contrato em ponto de função em que você é um squad, né? Você está sendo contratado ali para... vamos colocar, mão de obra de programação. Toda a parte do PO está na mão do teu cliente lá, né? E aí você tem a sua medição medida a cada release, né? Que é como o CISP, por exemplo, recomenda, né? O que acontece? Todo o esforço de retrabalho que você tem ao longo dos sprints não é medido. E é algo que está completamente fora do seu controle, né?
Então, quando você coloca lá um preço, essa situação, você tem que levar em consideração no seu preço esse risco que você está absorvendo e que é completamente fora do teu controle, né? Porque quem está administrando como que os pacotes vão ser distribuídos ao longo ali daquelas sprints, daquela release, né? É o teu cliente, né? Isso promove desperdício. Por outro lado, se você é um cliente e está contratando, não uma fábrica de código, né? Mas você está contratando uma fábrica de software, que ela é responsável por fazer requisitos, fazer testes integrados, testes funcionais, testes de sistemas, dar apoio à homologação, fazer a transição para a produção, e você sai medindo cada sprint, como se cada sprint fosse uma entrega, né? É uma situação de desperdício, porque a tua estratégia de medição ela está desconexa com o desempenho que você quer monitorar, né? Então, sobre a medição, se eu tivesse que escolher assim, um ponto, eu estou tirando da jogada a pessoa não saber contar, né? Eu estou tirando da jogada já esse erro de medição, que a gente já falou sobre isso 500 vezes, né, ao longo desses anos. Eu estou procurando colocar aquilo que não é tão óbvio. Que no caso, se eu escolher uma coisa, você ter o compartimento da medição, aquele compartimento no qual você tem aquele poeminha, né? Nunca, jamais, na análise de ponto de função, você repete uma mesma função no escopo da medição, né? Então, esse compartimento, você não repete as funcionalidades, tem que estar adequado à divisão das responsabilidades, né? Então, se eu sou uma fábrica de código e o meu compartimento é a release, você tem um descasamento. Isso vai promover evasão aí de receitas e desperdício para você. Por outro lado, se eu sou um cliente, estou contratando uma fábrica de software e estou medindo cada história, estou medindo cada cartão, estou medindo cada sprint, você vai ter um desperdício da mesma natureza, né? Só que no lado oposto. Então, a gente abordou a questão dos desperdícios relativos aos insumos, né? A gente abordou o ponto crítico aí do desperdício em relação à medição, e o Léo entrou na esfera aí dos squads, né? Das alocações que estão se tornando muito comuns hoje em dia, né? Sobre esse último tema, Léo, tem mais alguma coisa que você gostaria de colocar? Não, acho que não. Essa questão do squad, eu acho que era basicamente isso mesmo, meu recado. Eu entendo o que você fala na questão da granularidade da sprint versus release dentro da visão de cada um. E isso tem que ser compatível, muito, né? Tem que ser compatível. Isso acontece muito. Existem alguns guias que orientam aos seus analistas, no caso os contratantes, a sempre pegar todas os cards comuns a determinadas funcionalidades e colocar sempre derivando na mesma OS, exatamente para evitar um desperdício financeiro em pagar 3 vezes a alteração do mesmo processo alimentar, por exemplo. Né? Existem alguns guias assim. Inclusive, o guia que foi feito pela gente foi feito assim. Mas eu acho que o recado era bem esse mesmo, Cadu, que tinha para dar. Legal. Sobre esse último tema, eu tenho algo a complementar. A gente vê em 2020 o lançamento do novo guia do Scrum, né? Para mim, esse guia é um wake-up call, é um despertar de quem capitaneia esse movimento aí da agilidade, do Scrum, né? O guia, ele reduziu, o guia vem reduzindo em termos de tamanho, cada vez ele está menos prescritivo, e apesar dele estar diminuindo, esse tema dos objetivos foram incluídos no guia. Então, anteriormente, tinha-se uma visão que era, não conseguiu caber no sprint, não coube. Toca o barco, segue a vida. Tem um termo que me deixa extremamente irritado. Gustavo usa direto esse termo. É um nervo exposto. Segue a vida, toca o barco, vida segue. É uma coisa assim, né? É uma forma diferente de você falar dane-se, né? Para não falar outra palavra. Dane-se.
Nesses últimos 20 anos, a gente vê que está tendo um amadurecimento que não é simplesmente dane-se, né? Talvez você tenha até algum empreendimento que você espera ter um ganho assim, exponencial, que realmente é dane-se quando você está gastando naquilo. Só que quando você fala no business as usual, né? Quando você fala assim do desenvolvimento assim, cotidiano, não é dane-se, né? Não é a vida segue e toca o barco, né? Não pode ser assim. Então a gente vê em 2020 esse novo guia do Scrum com uma preocupação muito grande em termos como objetivo, né? Objetivo do produto, objetivo da sprint, compromisso, né? Contrato. Então a gente vê que o que a gente vem falando há 20 anos para esse público da comunidade de desenvolvimento ágil, hoje é algo que as suas lideranças já percebem como necessário, né? Então, Era um Bumba Meu Boi também, né, Cadu? Perdão, Léo, o que você falou? Era um Bumba Meu Boi também, né? Joga lá e vai, e nego não se preocupava com nada. Porque você não vai ter assim um Facebook por ano, você não vai ter um Google por ano, você não vai ter assim um Uber por ano, né? Você tem assim alguns pontos em que você consegue fazer uma transformação digital de fato, né? Agora, isso não é uma coisa universalizada. E você tem benefícios do desenvolvimento ágil que transcende a transformação digital, que transcende essas coisas, né? Então, a gente vê que a liderança desse movimento introduziu, né, essa preocupação com o compromisso, com os objetivos, né? E eu vejo que nesses contratos de alocação de squad, o ponto de função surge como uma maneira simples, uma maneira madura de tornar objetivo, né, quantificável, o que está sendo introduzido agora no guia do Scrum, né? Então, eu tenho a acrescentar nessa parte dos squads, da alocação que você comentou, né, esse papel da medição. Léo, o próximo tópico aqui, né? Isso já era feito de maneira meio intuitiva, né, Cadu? Agora, com o novo guia, já dá para fazer de uma maneira mais determinada, né? Vamos colocar dessa forma. Rapaz, não é bem intuitivo, não. O pessoal era resistente mesmo. Você falava de ponto de função, o cara só precisava, só faltava xingar você, entendeu? Burocracia, né? Exatamente. Não é resultado, né? Exatamente. O próximo tópico aqui na nossa pauta é sobre assim, os primeiros passos para a solução, né? Como o nosso tempo está se encurtando, a gente já gastou 50 minutos aí dos nossos 45 minutos, vou colocar os dois tópicos restantes assim num pacote só, né? Seria assim, o que você vê de primeiros passos para a resolução desses problemas que a gente citou, de desperdício, alguns cases de sucesso que você queira compartilhar e desafios para o futuro, né, que você esteja vendo. Então, Cadu, passos, eu entendo que, primeiro, todo mundo tem que conhecer a regra do jogo. Então, se todo mundo conhecer a regra do jogo, saber aonde a métrica se insere dentro do contexto de desenvolvimento, isso facilita para todo mundo. Então, baseado nisso, a gente, aqui na Fato, e aí eu já vou emendar uma resposta na outra também, a gente percebeu isso lá atrás, essa questão dos requisitos, da necessidade desses requisitos estarem melhor detalhados, e nós fomos contratados para fazer uma auditoria. E percebemos nessa auditoria, a gente conseguiu recuperar 1.000 pontos de função do nosso cliente, que tinham perdido por conta de requisitos mal escritos, ou evidências mal colocadas, ou falta de evidência do que tinha sido efetivamente impactado. Então, a gente adotou dentro da empresa uma questão de validação e verificação de requisitos. Então, os nossos clientes, eles fornecem para a gente os insumos, que seriam os insumos da métrica. A gente, de posse desses artefatos, a gente verifica, valida, vê se aquilo ali está na granularidade certa, instrui
a alteração desses artefatos de acordo com os objetivos da métrica, para que isso minimize tanto o processo de medição quanto o tempo gasto, né? Tanto no processo de medição quanto no tempo de aferição e divergência como um todo. Isso Deixa eu me perdi no que eu estava falando. Então, de posse desses artefatos também, a gente consegue verificar se a gente consegue fazer algum tipo de alteração nesses artefatos para deixar esses artefatos mais simples o preenchimento, porque a gente volta lá no início da nossa conversa, né, Cadu, onde a gente brinca internamente que a pessoa faz um freestyle no documento. Ela entra e começa a escrever igual a maluca e entrega um monte de nada para a gente. A gente lê 4 páginas de nada, que não adiantam para a gente. Então, a gente instrui o documento, instrui como é preenchido esse documento para facilitar essas evidências. A gente conseguiu em um cliente que a gente tem uma feridora como é que eu vou falar? Ela é bem rígida, bem rigorosa, a aferidora. A gente conseguiu minimizar o nosso trabalho de divergência com ela em 80%. Então, as coisas, a gente percebe que essa questão de validação e verificação de requisito para os clientes que se utilizam de ponto de função, elas são muito úteis. Adiantam no processo, além dos workshops que a gente promove também para a equipe de desenvolvimento, para a equipe de analistas, exatamente para deixar todo mundo na mesma página, todo mundo balizado no sentido do ponto de função e no que tem que ser feito para que isso seja feito de maneira correta, né? E outro ponto é a questão, e aí falando isso eu falei na questão reativa, né? Na questão proativa, a gente consegue ter uma verificação muito maior dos requisitos, aumentando a rastreabilidade, melhorando a qualidade de teste, melhorando a forma como isso é apresentado para o usuário, essas informações são apresentadas para o usuário, servindo mesmo como um QA, uma espécie de QA da métrica, né, no caso. Eu consegui te responder, Cadu? Ficou clara a minha resposta? Você está mudo, Cadu. Sim, sim. Você comentou 2 coisas, né? Pode parecer absurdo, mas você tem fábricas de software entrando em negócio usando ponto de função e que acredita que ponto de função mede programa. Então, o cara entra no negócio achando um programa que atualiza uma tabela é uma entrada externa, um programa que consulta a tabela é uma consulta externa, e por aí vai, né? Então, um passo importante no sentido aí de resolver essas situações é o sujeito se posicionar na regra do jogo, como você colocou, né? Que nessa parece óbvio, mas não... Parece óbvio, mas não é. E o segundo ponto que você falou é a questão da verificação de requisitos no âmbito da medição, né? Então, a gente vê que o profissional de QA, ele caiu muito em descrédito, porque esse profissional de QA, ele estava muito mais preocupado com a forma do que com o conteúdo. O nome desse caso de uso não está legal. Letra maiúscula. A letra tem que ser maiúscula. Pelo amor de Deus, né? Então esse negócio caiu em descrédito, esse cara, né? Hoje, na virada do milênio, você tinha um boom para profissional de SQA. Todo mundo está querendo SQA. Ao colocar o QA de requisitos dentro da medição, como parte da medição, você passa a colocar um caráter objetivo, eu vou usar uma palavra melhor, pragmática, né? Uma coisa pragmática, para você fazer uma verificação de requisitos voltado para permitir você ter uma visão funcional do que tem que ser feito, né? E por fim, você observa que tem assim muito texto para nada, né? Então é você procurar ter um registro das suas histórias, do teu backlog, dos teus documentos, que sejam compatíveis com
com o que a gente vê como necessário, né? Que é o que a gente discutiu ao longo dessa conversa aqui, né? Tem uma visão funcional. No YouTube... Oi. Eu percebo cada vez mais a necessidade de fazer uma documentação específica para ponto de função, para o aferidor. Porque, exatamente, como a granularidade das manutenções está muito baixa, está muito fina, você está indo tão objetivamente naquele ponto, os próprios aferidores, no caso, e aí eu cito os contratantes, né, das fábricas de software, exigem uma documentação específica para que aquilo fique claro para eles, porque eles também não conseguem navegar dentro do contexto. Nesse particular, eu discordo assim diametralmente de você, entendeu? Nesse particular. Não, a gente está aqui para concordar e discordar, Cadu. Fica à vontade. Por quê? Por que eu discordo de você? Eu tenho uma mentalidade que todo trabalho tem que ter um nexo com produção. Todo trabalho tem que ter um nexo com produto entregue, entendeu? Então, se você faz uma especificação de requisitos só para medição, específica para medição, não é justificativa para mim, entendeu? O que justifica para mim, uma documentação funcional não é a medição. É você conseguir ter um produto de software melhor. É você evitar você ter um retrabalho desnecessário. Qual que é o retrabalho, do meu entender? Não sei nem se o termo retrabalho é adequado, mas um retrabalho necessário. É você ter experimentação, é você, a partir dessa experimentação, obter um feedback. Desse feedback, você ter um aprendizado que melhora o teu produto. Isso, para mim, é o retrabalho que se justifica. Agora, aquele retrabalho de eu não vi que ia ter um impacto em tal lugar, isso para mim é negligência, é diferente. Então, essa medição não é específica para a medição, não é. É uma medição que promove um mínimo de análise crítica, um mínimo de investigação, para você evitar negligência. Para mim é negligência, entendeu? Então, eu discordo do motivo. Eu concordo com a ação. A ação é ter uma especificação funcional mínima que permita você ter uma visão de como as transações, os elementos da arquitetura estão atendendo ao fluxo operacional do negócio, né? Isso, para mim, eu concordo em número, gênero e grau. Nesse particular, a gente está 100% alinhado. Eu só discordo do motivo. O motivo não é a medição. Eu concordo com isso, tudo que você falou. Eu concordo com tudo que você falou. A questão é que você tem, em determinados clientes, você tem o Gira gerenciando cartões, gerenciando o seu sprint. Por exemplo, Gira ou GitLab, ou GitHub, ou Redmine, qualquer um desses. Tá? E, paralelo a isso, a empresa contratante ainda te obriga, no sentido contratual, eu não estou falando que é feito para isso, é feito porque faz parte do jogo, um documento específico para a medição. Eu não estou falando que é necessário, não é necessário, eu não estou discordando em nada de você. A única coisa faz parte do jogo ter para mim requisito. É um desperdício. Não, eu concordo com você. Se você faz a coisa certa dentro do Git ou dentro do repositório, você não precisa de um documento à parte para isso. É só você ter a granularidade certa do lado de lá. Em termos bem objetivos, é tag. Tem a gente na Fato tem uma solução fantástica para isso. O Mesur. Sim. Cada medição que você faz, você vai criando lá uma estrutura analítica de produto, né? Uma estrutura de árvore, que você consegue ter uma visão funcional do produto mantida e atualizada conforme você mede, e integrada com Redmine, com SGD, por meio de tags, de tal forma que você não precisa de uma documentação complementar, né, a coisa. Não, legal, Léo. Alinhamos isso aqui. Um
colega aqui, o Vanderlan, ele está comentando que no caso dele é exatamente essa situação. Você tem que ter uma medição só por cada medição, uma documentação só por cada medição. Né? Para mim, desperdício. A medição ela tem que existir, mas vinculada à produção, vinculada ao resultado. Né? Bem, um colega aqui colocou uma pergunta no YouTube, o Walter. Ele coloca o seguinte: como é que eu uso ponto de função para contratação de squad? Né? Então, nesse particular, eu tenho uma consideração. Depende se o PO é uma função da contratada ou não. Se o PO for uma função da contratada, eu recomendo que você use o ponto de função não para fins de estimativa, mas para fins de avaliação de desempenho. Ou seja, quando você fizer a release, você faz a medição daquela release, sem considerar o que mudou durante os sprints, porque essa coisa do que muda durante os sprints é parte do trabalho do PO, se preocupar com isso. Né? Então, de forma bem sucinta é isso. Medir na release e você não usar a ponto de função para estimativa, mas sim para avaliar desempenho, SLA de desempenho. Se você alcançar tanto, você tem uma premiação tal. Se você alcançar tanto, tem uma perda tal. Né? Por aí vai. Agora, se você tem uma contratação de squad, onde você é só codificação, né? Codificação, são os devs, são só os devs, e o PO é parte da equipe do cliente, eu não vejo por que também usar a ponto de função só para fins de avaliação de desempenho, não para estimativas, mas há uma decisão. Pode ser você fazendo uma medição por cartão, pode ser você fazendo uma medição por sprint, né? É algo que tem que se avaliar caso a caso, essa última decisão aí que eu coloquei. Né? Outra pergunta aqui que colocaram é sobre a especificação tem que complementar tanto a parte funcional como o âmbito de projeto e de impactos. Sem dúvida. O meu ponto de vista, que eu estava conversando com o Léo agora, é que a gente tem que fazer isso de uma maneira a evitar desperdício, ou seja, que essa documentação no âmbito de projetos e seus impactos, ela esteja vinculada a uma especificação funcional que não seja redundante. Né? Então, por exemplo, se eu já tenho uma informação que eu consigo depreender de alguma ferramenta de documentação, o que eu preciso em termos de elaboração é fazer uma estrutura analítica, né? Fazer uma decomposição funcional que permita ao leigo entender aqueles elementos de projeto que estão sendo atacados com o mínimo de esforço. Né? Nesse sentido, que essa é a minha visão pessoal, porque eu tenho esse princípio. Né? Eu trabalho com princípios. O princípio todo trabalho tem que estar relacionado à produção, né? E não ser uma documentação pela documentação. Né? Legal. Eu vou passar a palavra para o Léo, para fazer o encerramento dele aqui, e peço para ele, em seguida, passar para a Estrela, e aí a gente abre para mais alguma pergunta, se houver, né? A gente já deu aqui o nosso tempo, e conforme for o caso, a Estrela encerra o evento. Eu só queria agradecer mesmo a presença o convite, na verdade, né, Cadu, para esse bate-papo. Agradecer a presença de todo mundo que abriu um horáriozinho na agenda aí para poder ouvir a gente, participou com a gente aqui pelo chat. Convidar todo mundo a conhecer o nosso site também, entender um pouco mais do que é a Fato. Eu acho que é uma empresa bem legal que pode contribuir muito com o processo das empresas. E, no mais, é isso. Uma ótima tarde para todo mundo. Estrela, é contigo. Já o nosso webinar, eu vou colocar à disposição primeiro. Agora a gente está te ouvindo, Estrela. Segue. Está me ouvindo agora? Estou sim. Obrigada, Léo. Eu gostaria de apresentar as soluções que a Fato pode oferecer nessa área. Com o nosso serviço de gestão de fornecedores, você pode melhorar em até 30% os níveis de eficiência operacional nas suas contratações. O desenvolvimento ágil está entregando o que esperava? Em todo caso, pode haver um problema de expectativas. Para abordar essa questão, a Fato recomenda o benchmarking do seu desempenho contra o mercado,
Dessa forma, esteja você satisfeito ou não, passa a ter uma referência independente e externa. Se você já trabalha com métricas funcionais e quer otimizar seus resultados com uma medição feita por profissionais especializados, pode contratar a nossa fábrica de métricas, que nós absorvemos todo esse serviço de medição para você. Agradeço a presença do Carlos e do Leonardo e convido vocês para o próximo webinar. Até em breve.